Olá, mais uma vez nós estamos aqui para aprender da Palavra de Deus na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. Que privilégio nós temos de termos essa liberdade. Diante das últimas notícias de irmãos perseguidos por serem cristãos, de não poderem ter sequer a Bíblia no seu celular, serem mortos por isso, nós temos essa liberdade de hoje proclamar a palavra de Deus e de você, onde você está, você ter a possibilidade de estar assistindo. Então vamos louvar a Deus continuamente por isso. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos esse privilégio tão maravilhoso de termos acesso à sua palavra, de podermos ter Bíblia nas nossas casas, Senhor, de podermos ter acesso à sua palavra, de podermos glorificar, te louvar, Senhor, publicamente, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque no nosso país nós temos tido essa possibilidade, Senhor, e te pedimos que tenha misericórdia de nós para que nós possamos mantê-la, Senhor, e assim também nossos irmãos, Senhor, que estão sendo perseguidos, que eles possam ter o conforto, a força, Senhor, que realmente vem de Ti, Pai Santo. Abençoa, Senhor, para que possamos nos tornar verdadeiros adoradores, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós temos visto nas nossas últimas aulas um estudo baseado no livro de John MacArthur, A Essência da Verdadeira Adoração. E nós estamos descobrindo, muitas coisas sobre a adoração. E nós estivemos falando nas últimas aulas sobre o fato de que nós não adoramos a Deus apenas quando cantamos, mas nós adoramos a Deus com a nossa vida, com a nossa obediência, com o amor que demonstramos aos outros. Enfim, várias são as formas de diariamente adorarmos ao nosso grande Deus. E hoje nós vamos tratar de uma questão central, daquilo que é realmente o fundamento da adoração, que é a nossa salvação. A adoração não é uma coisa opcional. Eu adoro ou não adoro? Não, Mateus capítulo 4, versículo 10, quando Jesus está sendo tentado por Satanás, ele cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, que diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Ao dizer isso, Jesus ampliou essa ordem para todos os seres, Todos nós somos responsáveis por adorar a Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então é uma ordem clara, uma ordem objetiva e, portanto, ela não é simplesmente um convite, mas uma ordem. E o fundamento dessa adoração é a redenção. Deus nos salvou com o objetivo de nos tornar realmente seus adoradores. O objetivo de Deus ao nos salvar foi manifestar a sua glória. Efésios capítulo 2, versículo 7, nos diz isso. Efésios 2, 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqui no capítulo 2 de Efésios, ele vai falar sobre a salvação pela graça. E ele fala que ele nos ressuscitou, juntamente com ele, para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E qual é, portanto, a nossa resposta a isso? Em Efésios capítulo 1, versículo 6, diz: para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Então, nesse grande plano da redenção, Deus está transformando os pecadores em adoradores. Portanto, é uma visão muito objetiva e clara do que é a salvação. A salvação, ela não veio até nós para nos livrar do inferno ou para nos trazer uma bênção boa aqui na terra, para vivermos, com riquezas, com todos os problemas resolvidos. Não, o objetivo da salvação foi realmente glorificar a Deus.
Deus nos salvou para nos tornar seus adoradores. Não fomos salvos para receber algo, mas fomos salvos para dar a Deus, para que a nossa vida glorifique a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Olha que profundo isso. Recebermos a salvação. Não para recebermos coisas, para recebermos o livramento do inferno, mas recebemos a salvação para darmos glória a Deus, para glorificarmos a Deus através da nossa vida. Romanos 1, 5, Paulo fala do propósito do evangelismo. Ele diz: por meio dele recebemos graça e apostolado por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé. Por causa do seu nome. As bênçãos que nós recebemos por sermos salvos são bênçãos adicionais. O principal da nossa salvação é glorificar a Deus. Quando nós nos preocupamos com as bênçãos adicionais, em reclamar a Deus, em pedir a Deus, em solicitar, não, eu tenho um Deus poderoso, Ele vai fazer isso, aquilo para mim, todas as coisas terrenas. Essa é uma atitude superficial, uma atitude egoísta e que vai contra o que Mateus capítulo 6, 33 diz, que é: buscai primeiro o reino de Deus e demais coisas vos serão acrescentadas. As bênçãos, obviamente elas vêm, mas elas vêm como algo a mais. Nós fomos salvos para adorar a Deus, e quando nós entendemos esse objetivo da nossa salvação, a nossa posição, a nossa forma de vida tende a mudar. A principal atividade de Deus sempre foi procurar verdadeiros adoradores. O final dessa história da redenção, nós sabemos que é a eternidade nos céus. E Apocalipse, capítulo 19, versículo de 1 a 5, nos mostram esse final da história. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma forte voz, como de uma imensa multidão, que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram: Aleluia! A fumaça que sai dela sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: Aleluia, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. O final da história é o céu, onde a totalidade do domínio eterno será a adoração. É isso que faremos, adoração. Então, nosso objetivo ao estar nos céus não é usufruir das ruas de ouro, como muitas vezes eu escuto pessoas falando, com esse olhar humano: ruas de ouro, As ruas são de ouro, de cristal, A beleza imensa que existe no céu é pura adoração àquele que o criou. Então, o nosso objetivo de estar no céu é adorá-lo pela eternidade. Assim como foi no princípio, desde a eternidade, Deus foi adorado. Neemias capítulo 9, versículo 6 diz que os exércitos do céu te adoram. Os anjos desde sempre adoraram a Deus. E quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados para adorar, Adorar com a sua vida, com a sua obediência. E o que eles fizeram? Eles desobedeceram. Eles preferiram honrar a voz de Satanás do que honrar a voz de Deus, que dizia para eles não consumirem daquele fruto, Então, por conta de não adorar a Deus,
eles foram amaldiçoados eternamente. O conflito seguinte que aparece, a história de Caim e Abel, também envolve adoração. Uma oferta aceitável e uma oferta inaceitável. E o que isso gerou? Inveja e morte. Então, desde o princípio, se você percorrer a palavra de Deus inteira, a Bíblia inteira, você vai ver a história sobre a ótica da adoração. O êxodo do povo de Israel é uma ilustração sobre a redenção. Eles perambularam pelo deserto 40 anos, E o que aconteceu com aquela geração? Não adorou o verdadeiro Deus, arrumaram ídolos para si, desobedeceram ao Senhor, não confiaram na sua palavra. E o que aconteceu? Toda aquela geração morreu no deserto. Nenhum deles entrou na terra prometida. Eles fracassaram em adorar a Deus e seguiram o próprio caminho deles, e isso não trouxe bênção para eles. Mas antes de entrar na terra prometida, Moisés, que também não entrou, ele, em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 8 e 9, ele deixa instruções para a festa das primícias, para quando eles entrassem na terra prometida. Deuteronômio capítulo 26, versículo 8 e 9 diz: E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, com atos grandiosos e impressionantes, com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que dá leite e mel. E agora te trago as primícias dos frutos da terra que me deste, ó Senhor. Então as depositarás diante do Senhor teu Deus e o adorarás. Quando entrassem na terra prometida, eles deviam garantir a adoração e assim eles teriam bênçãos. Neemias relata um grande avivamento que aconteceu sobre o ministério de Esdras. O povo se arrependeu, jejuou, orou, confessou seus pecados e adorou a Deus em conjunto. Eles passaram um dia inteiro lendo publicamente a palavra de Deus, fazendo uma adoração pública. E o que aconteceu? Quando o povo adorou a Deus, ele recebeu as bênçãos do Senhor. Invariavelmente, quando o povo estava adorando a Deus de forma adequada, Deus os abençoava. Mas quando eles deixavam de adorar a Deus como ele queria ser adorado, o povo era punido. Uma vida de glória a Deus. Quando adoramos em verdade, quando adoramos com o nosso coração, quando adoramos com a nossa obediência, quando adoramos com a aceitação da sua soberania, daquilo que ele determina, as bênçãos vêm para nós. Então, as bênçãos não são o objetivo, eu vou fazer para receber bênção. Não, quem faz isso não é abençoado, porque a intenção do seu coração Deus vê. Mas aquele que obedece a Deus e o adora em sinceridade, vem as bênçãos para si. A vida de Jesus também, a sua obra, a sua vida na terra, demonstram claramente a adoração o tempo todo, O Salmo, capítulo 22, ele nos dá uma visão profética, da crucificação. Ele começa falando aquela frase que Jesus falou na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que está longe de dar-me livramento? Longe das palavras do meu clamor. E aí ele vai falando, e no versículo 22 e 23 nós temos aquilo que seria a finalidade da morte de Jesus. Então anunciarei teu nome aos meus irmãos, eu te louvarei no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Todos vós, filhos de Jacó, glorificai-o. Temei-os, todos vós, descendência de Israel. Essa era a finalidade da morte de Jesus, louvar a Deus, glorificar seu nome. E qual é a resposta do homem a essa morte? Versículo 25 e 27. O meu louvor na grande assembleia vem de ti. Cumprirei meus votos na presença dos que o temem. Os humildes comerão e ficarão satisfeitos, e os que buscam o Senhor o louvarão. Que o vosso coração viva eternamente. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão
diante dele. A única resposta adequada à morte salvadora de Cristo é a profunda expressão da adoração. Prostração e adoração àquele que morreu por nós. Isaías, capítulo 66, versículo 22, diz: Pois assim diz o Senhor, assim como os novos céus e a nova terra que farei durarão diante de mim, assim a vossa posteridade e o vosso nome durarão. E acontecerá que toda a humanidade virá adorar diante de mim, desde uma lua nova até a outra e desde um sábado até o outro, diz o Senhor. Toda a humanidade virá adorar. O objetivo da consumação da obra do Messias era a adoração. A adoração esteve presente durante toda a vida de Jesus. O seu nascimento, nós pudemos ver a adoração, né? Os magos vindo do Oriente adorá-lo, prostraram-se e o adoraram. Nós vemos nos momentos de cura, né? Mateus capítulo 8, versículo 2, por exemplo, nós vemos a história do leproso que veio até ele e a palavra de Deus diz: Então veio um leproso e, ajoelhando-se, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Essa palavra ajoelhando, né, no original é proskuneu, que significa adorando. Então, o leproso diz: se tu quiseres, né, ele já adorando a Jesus, se tu quiseres, o Senhor pode me purificar. Então, nós vemos também na situação lá em Mateus 14, quando houve a tempestade, diz que os discípulos também o adoraram. Pessoas, quando viam Jesus, se prostravam. Essa era a reação das pessoas. E nós vemos que em João capítulo 2, Jesus chega no templo e está sendo feito um comércio dentro do templo. E o que ele faz? Ele sai quebrando tudo, expulsando aquelas pessoas. Porque esta era a obra de Jesus, né? Tirar os falsos adoradores e transformar as pessoas em verdadeiros adoradores. No capítulo 3 de João, nós vemos a chegada de Nicodemos, um verdadeiro adorador. E no capítulo 4, Jesus diz à mulher que o Pai procura verdadeiros adoradores. Então, a adoração, ela também está presente na história e em toda a vida de Jesus. Por todo o Novo Testamento, nós vamos acompanhar essa adoração. Até Apocalipse, onde nós encontramos, enfim, a eterna adoração universal. Nós podemos ver nas palavras de João que a visão que ele teve de toda essa adoração causou nele um profundo impacto. Apocalipse capítulo 5, versículo 13 e 14 diz: Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles existem, dizerem: Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: Amém. Os anciãos também se prostraram e adoraram. Apocalipse 11, versículo 15 a 17, diz: O 7º anjo tocou sua trombeta e surgiram no céu fortes vozes que diziam: O reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar. E o capítulo 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo, proclamando em alta voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha o que esse anjo proclamava aqui: o evangelho eterno. E qual era esse evangelho eterno?
temei a Deus e dai-lhe glória. Esse é o Evangelho eterno. É isso o que será falado por toda a eternidade, né? Glorificar a Deus, adorar o seu nome. No capítulo 15, versículo 4, nós temos lá que uma multidão saiu vitoriosa diante da besta, né? Apocalipse capítulo 15, versículo 4 diz: Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Eu lembrei agora daquele corinho maravilhoso que cantamos, né? Só tu és santo, só tu és santo. Será que nós, quando cantamos esses corinhos, nós podemos realmente entender a expressão de louvor que nós estamos fazendo? Esta expressão de louvor será a expressão de louvor pela eternidade. Nós passaremos a eternidade glorificando a Deus. Portanto, John MacArthur diz: adorar a Deus. Esse é o Evangelho eterno, a mensagem que Deus concedeu de eternidade a eternidade. É o tema das Escrituras, o tema da eternidade e o tema da história da redenção. Adorar o verdadeiro e glorioso Deus vivo. Antes da criação, ao longo de toda a história e até a eternidade futura, a adoração é o tema, o assunto central, o verdadeiro propósito e a prioridade suprema para a qual tudo foi criado. Você foi resgatado para a adoração. Olha só, a prioridade, o verdadeiro propósito, o assunto central da palavra de Deus é a adoração. Salmo, capítulo 24, versículo 3 a 6, nos dá uma descrição do que é um adorador aceitável. Salmo 24, versículo 3 a 6 diz: Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua vida à mentira nem jura com engano. Esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá a salvação. Assim é a geração dos que buscam tua presença, ó Deus de Jacó. Quem então tem o direito de se aproximar da presença de Deus? Quem tem o direito, de entrar na presença de Deus, de se aproximar dele? Quem são os adoradores de Deus de forma aceitável? Aqueles que recebem a justiça de Deus. Pessoas justificadas. Justificação perante Deus e a verdadeira adoração são duas coisas inseparáveis. Ninguém se torna um verdadeiro adorador sem ser justificado. E quem é verdadeiramente justificado se torna um adorador. Então, é uma coisa que é indissociável, inseparável. Se eu sou justificado por Deus, eu sou um adorador. E eu só sou adorador se eu sou justificado por Deus. Jesus disse: aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. Então, quem verdadeiramente crê e se afasta dos ídolos, do pecado desenfreado, de uma religião superficial, este se torna um verdadeiro adorador. Aquele que tem consciência do amor de Deus por ele, do tamanho do amor que Deus demonstrou ao resgatá-lo, esse se torna um verdadeiro adorador, porque ele vai viver uma vida para glorificar a Deus. Ele não vai viver uma religião. Ele não vai se permitir viver tranquilamente no pecado. O Senhor me perdoa, depois eu oro e Ele me perdoa. Não, o verdadeiro adorador, ele busca a santidade. Ele nunca está satisfeito com o tipo de adoração que ele está fazendo. Aquelas pessoas que buscam verdadeiramente a Deus, nunca dizem: eu estou ótimo com Deus, minha vida está... espiritualmente eu estou muito bem. Quando você escutar alguém falando isso, desconfie e olhe por essa pessoa. Porque aquele que realmente se aproxima da santidade de Deus, ele vai cada vez mais enxergando o
quanto ele é impuro diante de Deus. E quanto a misericórdia e a graça de Deus, através do sangue de Cristo, é que podem torná-lo aceitável, podem tornar a adoração aceitável, né? Então, a maneira como você adora revela o seu destino. Se a vida de Deus estiver em você, ele se manifestará em sincero louvor. Então, isso não é uma coisa tão simples. É uma luta nós adorarmos como nós devemos. A carne, o remanescente da carne pecaminosa que nós temos, né, ainda nos faz, muitas vezes, ter a nossa mente distorcida, as nossas afeições, aquilo que estabelecemos como prioridade erradas, né? Mas a verdade é que nós nascemos de novo, que nós temos uma mente renovada e, portanto, nós vamos prosseguindo. Filipenses, capítulo 3, versículo 12, diz: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Para aquilo que eu fui alcançado por Cristo Jesus. Nós estamos vendo hoje nessa aula, nós fomos alcançados por Cristo Jesus para nos tornarmos verdadeiros adoradores. Portanto, eu vou prosseguindo, procurando alcançar essa verdadeira adoração, procurando ter uma vida realmente que glorifique a Deus. Os que não se preocupam com essa adoração verdadeira, eles desejam a condenação. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 21, deixa claro que os que são condenados porque não adoraram a Deus. Romanos 1, 18 a 21 diz: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo, e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Eles se tornaram fúteis, eles não glorificaram a Deus. Então a condenação do homem está relacionada ao seu fracasso de honrar e adorar a Deus. Se adorar a Deus é a prioridade suprema, a afronta suprema é não adorar. Então, quando as pessoas estão levando a sua vida, adorando seus ídolos, né? Não honrando o nome de Deus, não o obedecendo, elas realmente estão afrontando a Deus. Ao examinar a sua adoração, você pode saber se você é salvo ou não. A adoração, então, ela é um teste da autenticidade da nossa salvação, porque como verdadeiros cristãos, como salvos, redimidos por Cristo, nós teremos o desejo da adoração verdadeira. Muitos acham que a marca do crente, a marca do cristão é o amor, mas nós sabemos que uma generosidade amorosa é possível para todos, independente da pessoa ser salva. Isso não é uma marca, né? Essa generosidade não é uma marca da salvação. Filipenses capítulo 3, versículo 3, nos fala da verdadeira marca do cristão, porque nós é que somos a circuncisão, nós, os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo contrasta aqui os verdadeiros cristãos com aqueles cristãos falsos, judaizantes, que insistiam que todos deveriam ser circuncidados. A circuncisão era uma marca da antiga aliança. Na nova aliança, a verdadeira marca é a adoração. A verdadeira marca do cristão genuíno é que ele adora a Deus em espírito.
Todas as outras virtudes, todos os frutos do Espírito, eles têm as suas raízes na adoração. Amor verdadeiro começa num Deus verdadeiro. Paz verdadeira vem da paz que só vem de Deus. Plenitude de alegria nós só podemos ter porque nós temos a alegria em Jesus. Ou seja, todo bem, tudo que vem do bem, né? Que é que nós produzimos de coisas boas, elas só são fruto da redenção. Nós tornamos tudo isso porque Deus nos resgatou e, portanto, está extremamente ligado à adoração. E John MacArthur termina então o capítulo fazendo algumas perguntas para mim e para você. Ele diz: e quanto a você? O cristão é um adorador de Deus. Isso nós vimos, né? Ele não está preocupado com o que ele obtém, mas com o que ele dá. Ele não está apenas procurando bênção, ele está oferecendo um sacrifício a Deus, o sacrifício de compartilhar, de dar corretamente e de louvar. A salvação é a base para a adoração, a chave que abre a porta e torna possível a adoração e transforma um adorador inaceitável num adorador aceitável. Se você é redimido e não está agora adorando de forma aceitável, você nega exatamente aquilo para o qual foi redimido. Encare as seguintes perguntas: você adora a Deus? Isso é um estilo de vida para você? As Escrituras apelam para a adoração. O destino apela para a adoração. A eternidade apela para a adoração. Os anjos apelam para a adoração. Nosso Senhor a ordena. Você é um verdadeiro adorador? Vejam que objetivo é esse, né? Essa verdade ela é muito clara. Deus nos resgatou para sermos verdadeiros adoradores. Se você já teve a bênção de ser resgatada pelo Senhor, já foi salvo, você é um verdadeiro adorador? Sua vida é uma vida para glorificar a Deus? Você está mais preocupado, né, em o que você tem para dar para Deus do que no que essa sua condição vai fazer você receber de Deus? Então essa é a pergunta que fica. Você é um verdadeiro adorador? Eu sou uma verdadeira adoradora? Que esse seja o nosso desafio, que nós possamos prosseguir para aquilo para o que fomos resgatados. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos fazer um desafio. Essa semana, separe um dia em que você não peça nada para Deus. Suas orações não serão de intercessão, de pedido, de nada. Você só vai falar com Deus para glorificar o nome dele, para exaltar todos os atributos de Deus, para adorar a Deus pela sua santidade. E vai passar um dia em obediência à sua palavra. Vai glorificar com a sua vida a Deus, né? Repartindo amor com quem estiver perto de você. Que esse seja o nosso grande desafio e que a gente prossiga para este alvo, por toda a eternidade, adorar a Deus.